Nos primeiros anos da década de 1920, após a Guerra Civil Russa e o caos gerado pela intervenção estrangeira e a guerra contra a Polônia, Joseph Stalin já começava a ascender posições dentro do novo aparato soviético. Em abril de 1922, foi oficialmente nomeado secretário-geral do Comitê Central do Partido Comunista Russo, cargo que, embora parecesse administrativo, dava-lhe acesso direto à estrutura do poder interno do partido. Essa nomeação coincidiu com uma fase delicada para o país: a reconstrução pós-guerra, a centralização do poder bolchevique e, sobretudo, o deterioro físico de seu líder máximo, Vladimir Lenin. Stalin, que já havia sido membro do Politburo e liderava o Comissariado das Nacionalidades, ampliou sua influência ao assumir também a chefia do Comissariado de Inspeção de Operários e Camponeses. Essa posição lhe concedeu a autoridade necessária para controlar as estruturas administrativas do Estado, ao mesmo tempo em que lhe era concedida uma rede de inteligência própria. Essa força secreta não apenas vigiava a população soviética, mas também espionava membros do partido, fornecendo a Stalin informações-chave sobre possíveis rivais. Com essas ferramentas, começou a se consolidar como uma figura temida e quase intocável dentro da engrenagem bolchevique. Em dezembro do mesmo ano, com a proclamação formal da União Soviética, Stalin já era uma peça central do poder. Aproveitando que Lenin havia ficado parcialmente paralisado por um derrame, começou a mover suas peças rapidamente. Usou seu cargo de secretário-geral para colocar seus aliados mais fiéis em cargos estratégicos, entre eles Kliment Voroshilov, e, ao mesmo tempo, purgou discretamente funcionários e quadros médios que poderiam representar uma ameaça às suas ambições. Além disso, assumiu o controle de importantes meios de comunicação, como o jornal Pravda, reforçando assim sua imagem pública e influência ideológica. Quando Lenin mostrou sinais de melhora, surpreendeu-se ao descobrir que o aparato do partido já estava dominado por homens leais a Stalin. Alarmado, convocou figuras como Trotsky e outros dirigentes comunistas para alertá-los sobre os perigos de permitir que Stalin concentrasse tanto poder. Vendo nele uma ameaça real, capaz de instaurar um sistema autoritário personalista, Lenin não conseguiu agir a tempo. Faleceu em 21 de janeiro de 1924, deixando o caminho livre para que Stalin se consolidasse como o verdadeiro herdeiro do poder soviético. Após a morte de Lenin, desencadeou-se uma luta interna pelo controle do Partido Comunista Soviético. Trotsky defendia a expansão global do comunismo, enquanto Stalin promovia o socialismo em um só país. Graças a uma aliança estratégica com Zinoviev e Kamenev, Stalin conseguiu marginalizar Trotsky, que foi expulso do partido e exilado em 1925. Uma vez eliminado seu principal rival, Stalin também se livrou de seus antigos aliados, acusando-os de traição e substituindo-os por líderes moderados como Bujarin, Rykov e Tomsky. No entanto, estes também foram purgados pouco depois. Em 1930, Stalin havia se tornado o único líder absoluto da União Soviética, consolidando seu poder como secretário-geral e chefe supremo do Estado. O início do governo de Stalin, conhecido como o Grande Troca, marcou uma fase de transformação radical na URSS. Determinado a transformar o país em uma superpotência, lançou um plano agressivo de industrialização e coletivização do campo que terminou em desastre econômico. Para desviar a culpa, Stalin culpou os kulaks, camponeses ricos que representavam a maioria rural, e ordenou sua repressão em massa, dando início à desculaquização, com milhares de prisões, execuções e deportações para gulags. Os trabalhadores também foram perseguidos sob acusações de sabotagem, preenchendo os campos de trabalhos forçados na Sibéria com milhões de presos submetidos a condições desumanas. O fracasso de suas políticas quase lhe custou o apoio do povo e do partido, mas a brutal repressão exercida pela polícia secreta sufocou qualquer tentativa de oposição. Nem mesmo sua esposa Nádia suportou o ambiente opressivo, morrendo em 1932. Em um ato extremo, Stalin chegou a declarar que qualquer um que tentasse se afastar cometia um crime punível com a morte. Apesar de todas as controvérsias, o Politburo reafirmou sua liderança com um voto de confiança quase unânime, consolidando seu poder absoluto como secretário-geral do Partido Comunista.
O Holodomor, também conhecido como a fome planejada, foi uma das formas mais brutais de repressão promovidas por Stalin após o colapso de suas políticas de coletivização forçada na República Socialista Soviética da Ucrânia. Como grande parte do campesinato ucraniano se opunha abertamente ao regime stalinista e se recusava a entregar suas colheitas para não morrer de fome, o líder soviético ordenou medidas extremas. Todos os alimentos disponíveis nas fazendas foram confiscados, foi imposto um cerco econômico com o uso do Exército Vermelho e qualquer foco de resistência entre a população foi eliminado. Até mesmo foi dada a ordem de abrir fogo contra qualquer pessoa que tentasse se aproximar dos depósitos de alimentos. Esta punição coletiva teve consequências devastadoras. Entre 1932 e 1934, cerca de 9 milhões de pessoas morreram de fome na Ucrânia, Cazaquistão, região do Volga e Ásia Central. A fome não foi resultado de escassez natural, mas de uma estratégia deliberada de repressão e controle político, destinada a esmagar qualquer oposição ao poder central e forçar a submissão de regiões inteiras através da fome. As políticas repressivas de Stalin também se estenderam ferozmente contra as minorias étnicas no vasto território soviético, apesar de o regime se apresentar publicamente como um modelo antirracista e de Stalin ser de origem georgiana. Na prática, suas decisões refletiam um profundo viés contra populações não russas. Uma das primeiras comunidades afetadas foram os coreanos residentes na Iacútia, que foram deportados em massa para regiões remotas da Sibéria sob a acusação infundada de colaboração com o Japão. Nas regiões muçulmanas do Cáucaso, como Chechênia e Daguestão, numerosas aldeias foram destruídas e queimadas como punição coletiva. Os poloneses que habitavam o oeste da Ucrânia foram gradualmente eliminados e substituídos por cidadãos ucranianos leais ao poder central. Na Carélia, a população finlandesa foi submetida a trabalhos forçados, enquanto os ciganos de cidades como Moscou e Leningrado foram enviados para o campo de concentração na ilha de Nazino, onde muitos pereceram. Diante do crescente número de inimigos reais e imaginários, Stalin fundou uma força de segurança a seu serviço direto, a Polícia Estatal Soviética, ou NKVD. Inicialmente dirigida por Nikolai Yezhov e mais tarde por seu colaborador próximo Lavrent Beria, essa organização tornou-se uma das ferramentas mais temidas do regime, executando deportações, torturas, purgas em massa e campanhas de extermínio étnico sob o comando absoluto do líder soviético. A chamada Grande Purga de 1937 foi a operação mais drástica empreendida por Stalin para eliminar qualquer ameaça ao seu poder, mesmo entre seus próprios aliados. O assassinato do governador de Leningrado, Sergei Kirov, em um atentado atribuído a simpatizantes trotskistas, serviu como pretexto para ativar o aparato repressivo da NKVD. A partir de então, desencadeou-se uma onda de prisões e execuções em todo o país. Entre os primeiros a cair estavam figuras-chave do antigo Partido Bolchevique e antigos colaboradores de Stalin, como Lev Kamenev, Grigori Zinoviev e Nikolai Bujarin. A eles se somaram quase 100 membros do Comitê Central, assim como altos funcionários do Politburo e líderes regionais. Adolf Hitler ou Joseph Stalin. Qual foi o ditador mais sanguinário e brutal do século XX? Adolf Hitler e Joseph Stalin foram, sem dúvida, os dois ditadores mais cruéis e influentes do século XX. Embora inimigos irreconciliáveis do ponto de vista ideológico, compartilhavam certos elementos em comum. Ambos nasceram em ambientes humildes, vivenciaram o impacto devastador da Primeira Guerra Mundial e conseguiram ascender ao poder em seus respectivos países, graças a uma aguçada habilidade para a estratégia política. Curiosamente, na juventude, ambos tiveram aspirações artísticas. Hitler queria ser pintor e foi rejeitado pela Academia de Belas Artes de Viena, além de demonstrar interesse por arquitetura, enquanto Stalin destacou-se como autor de poesia de estilo pastoral e conteúdo nacionalista, um aspecto pouco lembrado de seu passado. Apesar de suas aspirações artísticas juvenis, tanto Hitler quanto Stalin acabaram por encarnar as formas mais extremas de autoritarismo na Europa do século XX. Cada um liderou com mão de ferro uma das maiores potências do continente, o Terceiro Reich na Alemanha e a União Soviética Comunista.
Ambos consolidaram seu domínio absoluto através de um sistema de violência institucionalizada, repressão implacável e culto à personalidade. Curiosamente, embora se odiassem ideologicamente, Hitler denunciava o comunismo como judeu-bolchevismo e Stalin condenava o fascismo nazista como uma ameaça reacionária. Ambos compartilhavam um profundo desprezo pelas democracias liberais e capitalistas do Ocidente. Além disso, em alguns aspectos havia certa admiração mútua. Hitler valorizava a firmeza brutal com que Stalin consolidou seu poder na URSS, enquanto Stalin, declarado germanófilo, apreciava a capacidade da Alemanha de se reconstruir após a derrota de 1918, bem como a ordem rígida que Hitler impôs ao assumir o controle do Estado. Segundo alguns relatórios da inteligência soviética, Stalin ficou particularmente impressionado ao saber da purga interna realizada por Hitler em 1934, conhecida como a Noite das Facas Longas, na qual eliminou seus rivais dentro do movimento nazista, incluindo Ernst Röhm, líder das SA. Conta-se que Stalin comentou com admiração: "Que tipo de sujeito é esse Hitler? Ele realmente sabe como se livrar dos inimigos políticos." Embora o vínculo entre os dois regimes fosse de hostilidade aberta, não faltavam entre seus líderes certos gestos de reconhecimento quanto à eficiência do terror como mecanismo de poder. Hoje em dia, muitos especialistas ainda debatem qual dos dois grandes tiranos do século XX, Hitler ou Stalin, representa o ápice do mal absoluto. Ambos lideraram regimes marcados pelo terror, repressão e extermínio, mas no caso de Adolf Hitler, cuja figura se tornou o símbolo mais universal do horror, atribui-se a ele a responsabilidade direta pelo início da Segunda Guerra Mundial. Esse conflito devastou a Europa, tanto física quanto moralmente, causando a morte de aproximadamente 55 milhões de pessoas. Desde sua ascensão ao poder como chanceler em 1933, Hitler garantiu o controle total do Estado alemão. Uma de suas primeiras ações foi eliminar seus oponentes políticos. Muitos foram assassinados, outros presos em campos de concentração que, em pouco tempo, já abrigavam dezenas de milhares de prisioneiros. Sua ideologia, expressa em seu livro Mein Kampf, considerado a base doutrinária do nazismo, promovia a supremacia da raça ariana e desprezava aqueles que considerava inferiores. Os crimes cometidos por Joseph Stalin não foram menores do que os do líder do Terceiro Reich. Depois de se tornar secretário-geral do Partido Comunista da União Soviética, Stalin continuou a linha imposta pelos bolcheviques após o golpe de Estado liderado por Lenin em 1917. Inspirados pelo modelo jacobino da Revolução Francesa, os bolcheviques instauraram o chamado Terror Vermelho como resposta ao terror branco contra-revolucionário. Essa guerra civil longa e sangrenta deixou um saldo de mais de 9 milhões de vítimas entre mortes diretas, fome e colapso econômico generalizado. Em uma ironia da história, Lenin, em seus últimos dias, expressou sérias dúvidas sobre o caráter de Stalin. Em um de seus últimos escritos, recomendou a seus companheiros de partido que o afastassem da Secretaria-Geral. Considerava seu comportamento excessivamente rude e autoritário para o cargo. "Stalin é excessivamente brusco", escreveu Lenin, "e esse defeito, aceitável entre nós como camaradas, torna-se intolerável em um líder do partido. Sugiro que se busque outro candidato com mais tolerância, lealdade e cortesia." No entanto, esse alerta foi ignorado. Uma vez consolidado no poder, Stalin instaurou uma ditadura rígida e implacável. A partir da década de 1930, iniciou uma campanha de repressão em massa conhecida como o Grande Expurgo ou Grande Terror. Nela, centenas de milhares de pessoas, incluindo membros do próprio Partido Comunista, oficiais do Exército Vermelho, socialistas, anarquistas e cidadãos comuns, foram presos, julgados sumariamente e deportados para os gulags ou diretamente executados. O que começou como uma guerra ideológica entre vermelhos e brancos acabou se tornando uma máquina de repressão sistemática sob o comando absoluto de Stalin. As incontáveis mortes provocadas por ordens diretas de Stalin dentro das fronteiras soviéticas devem-se acrescentar também os crimes de guerra cometidos pelo regime durante a Segunda Guerra Mundial. Um dos episódios mais infames foi o massacre da floresta de Katyn. Na primavera de 1940,
Stalin autorizou a execução sistemática de mais de 22 mil prisioneiros de origem polaca. Entre as vítimas estavam aproximadamente 8 mil oficiais do exército, 6 mil agentes da polícia e outros 8 mil civis, muitos deles pertencentes à elite intelectual do país. Professores, artistas, cientistas, historiadores, além de grandes proprietários, industriais, advogados, funcionários considerados hostis e sacerdotes católicos. Esta operação não visava apenas eliminar possíveis líderes de resistência, mas também desmantelar cultural e moralmente toda uma nação ocupada. Quanto ao eterno debate sobre qual dos dois ditadores, Adolf Hitler ou Joseph Stalin, causou maior dano à humanidade, o célebre escritor, jornalista e historiador polaco Ryszard Kapuscinski sustentava que o líder soviético deixou uma marca ainda mais trágica e prolongada. Entre os argumentos estava o enorme número de vítimas provocadas pelas purgas e campanhas stalinistas, especialmente o genocídio por fome sofrido na Ucrânia, onde cerca de 10 milhões de pessoas morreram ao resistirem à coletivização forçada da terra. Se compararmos ambos os regimes, o alcance destrutivo de Stalin foi consideravelmente maior. Hitler gerou um inferno que durou 6 anos, enquanto Stalin estendeu seu domínio repressivo desde os anos 20 até sua morte em 1953. Seu poder durou mais de 3 décadas, e o sistema de terror que implantou sobreviveu ainda mais, afirmava Kapuscinski. E acrescentava, não se trata de que Hitler fosse menos cruel, mas de que teve menos tempo. Além disso, a máquina de extermínio nazista estava focada principalmente em povos estrangeiros, enquanto Stalin aplicou sua repressão brutal contra seu próprio povo. Segundo o autor, os russos foram, paradoxalmente, o grupo mais castigado pelo regime soviético. De fato, alguns setores nacionalistas na Rússia chegaram a argumentar que o stalinismo foi, na realidade, anti-russo, já que os cidadãos dessa nação estiveram entre os mais atingidos pelas políticas do ditador. Em relação à fome na Ucrânia, Kapuscinski a qualificava como o maior holocausto da história humana. Em sua opinião, nunca antes havia ocorrido uma matança por fome de tal magnitude, com um saldo estimado entre 10 e 12 milhões de mortos. Dentro da mente de Stalin, a autópsia de um ditador, Joseph Stalin, representa um dos exemplos mais extremos e documentados de sadismo físico e psicológico na história contemporânea. Seu comportamento se encaixa perfeitamente no que a psicologia clínica descreve como sadismo não sexual, assim como os relatos de Sade ilustram o sadismo ligado ao desejo. Ele foi o primeiro dentro do movimento revolucionário russo a autorizar oficialmente o uso da tortura contra prisioneiros políticos, uma prática que até então os bolcheviques evitavam deliberadamente. Sob sua liderança, os métodos aplicados pela NKVD não apenas superaram em brutalidade os da polícia czarista, mas atingiram níveis de crueldade sistemática nunca antes vistos. Às vezes, Stalin ditava pessoalmente as formas específicas de tormento que deveriam ser usadas nos interrogatórios, mas sua forma favorita de exercer domínio nem sempre era física, e sim psicológica. Ele sentia especial satisfação em garantir às suas vítimas que estavam fora de perigo, apenas para ordenar sua prisão pouco depois. Este ato, aparentemente simples, tinha um efeito devastador. Quanto maior a confiança da pessoa em sua segurança, mais profundo era o golpe emocional quando a realidade se revelava. Stalin desfrutava sabendo que, enquanto transmitia calma e proteção, já havia decidido o destino de seu interlocutor. Esse tipo de manipulação permitia-lhe exercer controle absoluto, uma forma de poder que ia além do político ou militar. O domínio total sobre a percepção, a esperança e o medo dos outros. Que expressão de poder pode ser mais extrema do que brincar deliberadamente com a alma de alguém antes de destruí-la? Poucos atos revelam tão claramente o sadismo psicológico de Stalin quanto seu hábito de demonstrar afeto ou proteção pouco antes de destruir suas vítimas. Um caso emblemático é o do veterano da Guerra Civil D.F. Serdic. Pouco antes de sua detenção, Stalin ergueu seu copo em uma recepção em sua homenagem, declarando que celebravam a Irmandade. Da mesma forma, dias antes de ordenar a eliminação do Marechal Vasily Blücher, falou entusiasticamente sobre ele durante uma reunião. O padrão se repetia várias vezes.
Quando uma delegação armênia visitou o Kremlin, Stalin mostrou interesse pelo poeta Yegishe Charentz e comentou que ele deveria ser protegido. No entanto, meses depois, Charentz foi preso e morreu na prisão. A.S. Serebrovsky, esposa do segundo comissário Grigory Ordzhonikidze, relatou uma ligação telefônica inquietante recebida de Stalin em 1937. Ele expressou preocupação ao vê-la caminhar por Moscou sem veículo oficial. "Isso não está certo", disse Stalin. "As pessoas podem interpretar mal. Vou enviar um carro se o seu estiver em manutenção." No dia seguinte, um carro chegou ao Kremlin à sua disposição. Mas apenas 2 dias depois, seu marido foi detido no hospital onde estava internado. O historiador e escritor Yves Steklov, cada vez mais alarmado com as detenções ao seu redor, ligou diretamente para Stalin para solicitar uma audiência. "Claro, venha me ver", respondeu o ditador. Pessoalmente, Stalin o tranquilizou com palavras. Disseram firmes: "O que está acontecendo? O partido confia em você, não há motivos para preocupação." Na mesma noite, agentes da NKVD foram buscá-lo. Sua família e amigos, incrédulos, recorreram a Stalin, convencidos de que devia tratar-se de um erro. Era mais fácil acreditar em sua ignorância do que aceitar uma traição tão calculada. Outro caso impactante foi o de I.A. Akulov, ex-procurador da URSS e membro do Comitê Executivo Central. Em 1938, sofreu uma queda enquanto patinava que lhe causou uma grave lesão craniana. Por ordem direta de Stalin, neurocirurgiões renomados foram trazidos do exterior para salvar sua vida. Após uma longa recuperação, Akulov voltou ao seu cargo, apenas para ser preso e executado pouco depois. Uma das formas mais sutis e cruéis de punição implementadas por Stalin consistia em prender as esposas, e, em alguns casos, até os filhos, de altos funcionários do Estado ou do Partido Comunista, enviando-os a campos de trabalho enquanto os oficiais tinham de continuar cumprindo suas funções obedientemente. Essa tática de humilhação prolongada forçava os subordinados a permanecer submissos, sem sequer ousar suplicar pela liberdade de seus entes queridos, por medo de também serem marcados. Foi assim com a esposa de Mikhail Kalinin, presidente formal da União Soviética, que foi presa em 1937. Também foi detida Polina Jemtchugina, esposa de Vyacheslav Molotov, um dos colaboradores mais leais de Stalin, assim como a esposa e o filho de Otto Kuzinin, alto dirigente do Comintern. Todos passaram pelo sistema de campos. Um testemunho anônimo lembrou que, em uma conversa, Stalin perguntou diretamente a Kuzinin por que ele não intercedia por seu filho. O oficial respondeu submissamente: "Devem ter havido motivos graves para sua prisão." Stalin, divertido com a resposta, ordenou então sua libertação. Kuzinin, no entanto, nunca enviou ajuda pessoalmente para sua esposa encarcerada. Fazia isso através de sua empregada doméstica, evitando qualquer contato direto. O círculo de Stalin não estava isento desse tipo de controle. Até a esposa do secretário pessoal do ditador foi enviada a um campo, enquanto ele permanecia ao seu lado cumprindo ordens sem protestar. Não é preciso muita imaginação para perceber a humilhação que isso implicava. Esses homens, alguns dos mais poderosos do país, não apenas não podiam renunciar aos seus cargos, como eram obrigados a aceitar a prisão de suas famílias como se fosse um ato justificado. Não podiam pedir explicações, não podiam mostrar fraqueza. Em muitos casos, ou haviam anestesiado completamente sua consciência, ou estavam emocionalmente quebrados, sem dignidade e vontade própria. Um caso especialmente revelador foi o de Lazar Kaganovich, uma das figuras mais influentes do regime. Seu próprio irmão Mikhail, que ocupava o cargo de ministro da Indústria Aeronáutica antes da guerra, foi preso. E mesmo assim, Kaganovich não levantou a voz nem tentou intervir. A lealdade absoluta exigida por Stalin passava pelo sacrifício total, até da família, como prova final de submissão. Mikhail Kaganovich, irmão do influente líder soviético Lazar Kaganovich, foi em seu tempo um stalinista leal, diretamente envolvido em múltiplos episódios de repressão política. No entanto, após o fim da Segunda Guerra Mundial, caiu em desgraça aos olhos de Stalin. Aproveitando essa perda de favor, alguns detidos, acusados de fazer parte de um suposto centro fascista, o apontaram como colaborador.
Em seu testemunho, afirmaram absurdamente que Mikhail, sendo judeu, estava destinado a ocupar o cargo de vice-presidente em um eventual governo fantoche se os nazistas conseguissem tomar Moscou. Quando Stalin foi informado dessas acusações, que claramente esperava ou havia incentivado, não hesitou em agir. Ligou para Lazar Kaganovich e comunicou que seu irmão seria preso por suas supostas conexões com elementos fascistas. A resposta de Lazar foi fria. Bem, se for necessário, que o prendam. Durante uma reunião do Politburo, Stalin elogiou publicamente a atitude exemplar de Lazar, destacando sua firmeza ideológica ao colocar os interesses do partido acima dos laços familiares. No entanto, Stalin acrescentou que não se deveria agir precipitadamente. Mikhail era membro do partido há anos e era necessário revisar cuidadosamente as declarações contra ele. Por isso, ordenou que fosse realizado um confronto entre Mikhail e seu acusador, tarefa atribuída a Anastas Mikoyan. O confronto ocorreu no escritório deste último. Um homem foi levado para testemunhar na presença de Mikhail e reiterou suas afirmações, acrescentando até que, antes da guerra, fábricas aeronáuticas teriam sido construídas intencionalmente perto da fronteira ocidental para facilitar sua captura pelos alemães. Após ouvir em silêncio, Mikhail pediu permissão para ir ao banheiro contíguo ao escritório. Poucos segundos depois, um tiro quebrou o silêncio. Ele havia se suicidado. Foi o último ato de alguém que, após servir fielmente ao regime, compreendeu que não haveria escapatória. Uma das características mais inquietantes do sadismo de Stalin era sua absoluta imprevisibilidade. Não havia lógica aparente em muitas de suas decisões, o que mantinha todos, aliados e inimigos, em constante estado de incerteza. Em múltiplas ocasiões, indivíduos que haviam sido presos, torturados e até condenados à morte acabavam, algum tempo depois, sendo liberados sem explicação e nomeados para cargos de alta responsabilidade. O desconcerto fazia parte da punição. O caso de Sergei Ivanovich Kavtaradze ilustra claramente esse padrão. Antigo camarada de Stalin nos anos de clandestinidade, chegou a ajudá-lo a se esconder da polícia czarista em São Petersburgo. Kavtaradze alinhou-se na década de 1920 com a oposição trotskista, embora tenha abandonado a causa quando a própria liderança do grupo instruiu seus seguidores a se retirarem da atividade política. Após o assassinato de Sergei Kirov em 1934, Kavtaradze foi exilado para Kazan como punição por seu passado opositor. De lá, escreveu uma carta a Stalin assegurando que não conspirava contra o partido. Surpreendentemente, a resposta foi imediata. Seu exílio foi revogado. Pouco depois, os jornais do Estado publicaram um artigo de sua autoria narrando uma anedota de seus anos ao lado de Stalin na luta clandestina. O próprio Stalin o elogiou, embora Kavtaradze não tenha retomado o tema nem se reintegrado ao partido. Manteve-se em um trabalho editorial discreto, até que em 1936 foi preso sem aviso prévio junto com sua esposa. Ambos foram submetidos à tortura e condenados à morte, acusados de participar de uma suposta conspiração para assassinar Stalin juntamente com o também purgado Budu Midivani. Este último foi executado pouco depois. Kavtaradze, porém, permaneceu meses na Capela da Morte. Em seguida, inesperadamente, foi levado ao escritório de Lavrenti Beria, onde se encontrou com sua esposa, tão envelhecida e debilitada que mal a reconheceu. Os dois foram libertados. Nos meses seguintes, passaram de viver em um hotel para ocupar 2 quartos em um apartamento comunal. Kavtaradze retomou sua vida profissional, ainda sem saber o que esperar. Surpreendentemente, Stalin começou a oferecer gestos de aproximação. Convidou-o para sua casa, compartilharam refeições e até o visitou pessoalmente em sua residência junto a Beria. A cena causou tal impacto no prédio que uma vizinha, ao ver Stalin na porta, desmaiou, dizendo depois que havia visto a efígie viva do líder. Durante aquelas reuniões, Stalin se comportava de forma afável, servia a comida, fazia piadas e lembrava episódios do passado. Mas em uma dessas ocasiões interrompeu repentinamente a atmosfera descontraída e, olhando-o nos olhos, disse: "E ainda assim você quis me matar." Uma acusação em tom casual, carregada de poder. Como observa o historiador Roy Medvedev, Stalin sabia perfeitamente que Kavtaradze não havia planejado qualquer atentado.
mas isso não era o que importava. O que este episódio revela com clareza aterrorizante é uma das constantes mais profundas do caráter de Stalin, sua necessidade de demonstrar que o controle sobre a vida e a morte de cada indivíduo estava exclusivamente em suas mãos. Podia destruir ou salvar, premiar ou condenar, e fazê-lo sem necessidade de qualquer justificativa. Erigia-se como uma espécie de divindade implacável, um ser capaz de quebrar uma pessoa com uma só palavra, ressuscitá-la socialmente ou lançá-la no abismo do desespero. Em seu mundo, o destino dos outros não obedecia à justiça, mas à sua vontade. E ninguém, absolutamente ninguém, estava seguro. Gulag, o horror dos campos de concentração de Stalin. O regime transformou-os em ferramentas de repressão contra aqueles que ousassem pensar de forma diferente. Mais de 400 campos de trabalhos forçados foram estabelecidos, onde os detidos, esqueléticos devido à desnutrição extrema, eram submetidos a condições desumanas. Ao morrer, seus corpos eram enterrados em valas comuns sem identificação. Ali sofriam com o frio glacial de até 45 graus negativos, isolamento absoluto e constantes abusos físicos e psicológicos que levavam muitos ao desespero ou à loucura. A alimentação era mínima e repetitiva. O inverno, constante e implacável. O frio extremo afetava a mente. Os casacos não protegiam o suficiente, as moradias eram frágeis e deterioradas, os alojamentos superlotados, o atendimento médico quase inexistente e as jornadas de trabalho exaustivas. Essa realidade era um inferno congelante, completamente desprovido de humanidade. Existiam centenas de complexos de trabalhos forçados, localizados nos cantos mais remotos e despovoados do território soviético. Lugares onde ninguém jamais havia vivido, e por uma razão evidente, a sobrevivência nessas regiões era praticamente impossível. Eram terras de invernos perpétuos, onde o clima parecia feito para quebrar o corpo e a vontade. Milhões de pessoas perderam suas vidas ali ou ficaram marcadas para sempre. O termo Gulag vem do acrônimo russo que identificava a Direção-Geral de Campos e Colônias de Trabalho Correcional, órgão subordinado ao NKVD, o Comissariado do Povo para Assuntos Internos. Com o tempo, essa palavra passou a representar todo o sistema de campos de detenção e punição instaurado na União Soviética, bem como cada um de seus centros repressivos. O Ocidente conheceu a magnitude desse horror através de Arquipélago Gulag, obra do escritor e dissidente Alexander Solzhenitsyn, laureado com o Prêmio Nobel de Literatura, que expôs de forma crua como esses campos foram usados como instrumentos de repressão para silenciar todos aqueles que pensavam diferente. Os primeiros campos de trabalho forçado surgiram logo após a Revolução de Outubro. Com o tempo, seu número e função aumentaram, tornando-se peça-chave do sistema econômico soviético. Somente após a morte de Iosif Stalin, essa estrutura repressiva começou a ser desmontada. Nestes campos eram detidos tanto criminosos comuns quanto opositores políticos. Estes últimos eram os que sofriam as condições mais extremas. Bastava criticar o governo, ler um autor censurado ou demonstrar simpatia por alguma figura caída em desgraça para ser acusado de atividades contra-revolucionárias e receber longas sentenças sob regimes de punição extrema. O trabalho forçado era obrigatório. Os detidos, malnutridos e sem roupas adequadas, tinham de suportar jornadas extenuantes em condições desumanas. A punição fazia parte da rotina diária. Aos olhos do regime, aqueles que não se alinhavam com o poder eram úteis apenas como força de produção. Eram destinados à extração de recursos naturais, à colonização de regiões desabitadas, à construção de indústrias e à execução de projetos de infraestrutura colossais. O custo humano foi devastador, mas invisível para o Estado. Os corpos sem vida acabavam sepultados em covas anônimas, enterrados sob estradas, represas e edifícios que eles mesmos ajudaram a construir. No total, funcionaram mais de 400 campos distribuídos por todo o território soviético. Era uma estrutura organizada para a exploração, controle e eliminação silenciosa. Hoje, restam apenas vestígios desse sistema. O tempo, a neve e o vento apagaram muitos dos restos físicos. Eram construções pensadas não para perdurar, mas para quebrar aqueles que nelas viviam. Stalin renovava periodicamente a população dos campos de trabalho por meio de novas ondas de repressão.
A cada certo tempo, milhares de opositores e pessoas consideradas inimigas do regime eram presas sob acusações de traição ou sabotagem e deportadas para os gulags como parte das campanhas para eliminar qualquer forma de dissidência. Como muitos outros revolucionários de sua época, Stalin foi enviado várias vezes ao exílio na Sibéria antes de chegar ao poder. Conseguia escapar pelo menos 3 vezes, uma experiência que marcou profundamente sua visão sobre punição e isolamento. Ele conhecia de perto o sofrimento de sobreviver nessas regiões remotas e geladas, e foi justamente por isso que decidiu torná-las o destino final de seus inimigos. Para ele, a punição não deveria ser apenas severa, mas também útil. Garantir que os condenados não pudessem fugir, que cumprissem sua sentença integralmente e que sua dor servisse aos interesses do Estado. O sistema de campos de concentração soviético não tinha uma única finalidade. Foi projetado para múltiplos propósitos: punir e reeducar o opositor, aproveitar o trabalho forçado, manter os dissidentes afastados do coração político e urbano do país e infundir medo constante na população. Era uma ferramenta de controle, punição e utilidade econômica ao mesmo tempo. Como observou Hannah Arendt, esses campos representavam a forma mais extrema do totalitarismo dentro de um regime totalitário. Eram espaços de domínio absoluto, onde não havia fuga possível, nem vestígios de liberdade. Ali, o indivíduo deixava de ser sujeito para se tornar um instrumento a serviço de um poder sem limites. Os prisioneiros não eram considerados trabalhadores mal pagos, mas diretamente uma fonte de trabalho gratuito. Essa exploração, entretanto, tinha um custo evidente. Embora fossem usados como motor econômico e muitos dos recursos minerais que abasteciam a indústria soviética fossem extraídos por mãos cativas em minas distribuídas por todo o país, a eficiência nos centros produtivos dentro dos gulags era consideravelmente menor do que no restante do território soviético. A razão era simples: não se tratava de preguiça ou falta de motivação, já que trabalhavam sob constante ameaça, mas de que seus corpos, desgastados pela fome, frio e abusos, não conseguiam sustentar um rendimento elevado, por mais severas que fossem as condições impostas. Com o início da Segunda Guerra Mundial, as prioridades mudaram. As fábricas dentro dos gulags foram convertidas para produzir uniformes, munições e material militar designado para o exército. Ao mesmo tempo, os presos eram empregados em projetos de infraestrutura vital, como a construção de linhas ferroviárias estratégicas. Durante os anos mais críticos do conflito, o governo recorreu a medidas excepcionais. Muitos prisioneiros foram libertados e enviados diretamente para a linha de frente, onde cada soldado era importante. Até clérigos e figuras religiosas, anteriormente perseguidos pelo regime ateu, foram libertados. A fé, antes reprimida, foi momentaneamente tolerada como um instrumento útil para elevar a moral do povo e fomentar a resistência contra a invasão nazista. Em geral, aqueles condenados aos gulag deviam cumprir a pena completa sem exceções. Reduções eram raríssimas e, salvo em alguns casos de prisioneiros terminais, não havia benefícios como liberdade condicional. Mas mesmo ao recuperar a liberdade, os ex-prisioneiros enfrentavam uma pena adicional: o estigma social. A máquina de propaganda do Estado os apresentava como traidores, dificultando enormemente sua reintegração. Eram sinalizados, marginalizados e condenados ao isolamento devido à suspeita constante que os acompanhava. Não foi por acaso que esses campos surgiram logo após a Revolução de Outubro. O novo regime nasceu em meio ao caos, à violência e ao autoritarismo, e os campos foram uma extensão dessa lógica implacável. Os gulag não representavam uma desviança do sistema, mas uma expressão coerente de sua essência. A historiadora Anne Applebaum coloca isso com franqueza. Os gulag não surgiram isoladamente, mas refletiam fielmente o ambiente de onde emergiram. Se os prisioneiros viviam na sujeira, se os guardas eram cruéis, se o trabalho era feito sem eficiência ou cuidado, era porque essas mesmas condições dominavam a vida cotidiana da sociedade soviética como um todo. A brutalidade dos campos era, em última análise, um espelho do país que os criou. Um dos cérebros por trás do aperfeiçoamento do sistema Gulag surgiu paradoxalmente de dentro dos próprios campos. Naftali Frenkel foi preso em 1923 por atravessar fronteiras sem permissão e por atividades de contrabando.
Condenado a 10 anos de trabalhos forçados, durante sua estadia, redigiu uma carta aos responsáveis do campo. Não pedia clemência nem denunciava abusos. Propunha métodos para aumentar a produtividade do trabalho escravo. Entre suas ideias estava ajustar a quantidade de alimento recebida por cada prisioneiro conforme seu desempenho. Quem mais produzia, maior a ração recebida. Essas e outras propostas foram adotadas e replicadas em todo o sistema. Sua eficiência foi tal que não apenas obteve a redução total da pena, mas foi promovido a um dos cargos administrativos dentro da estrutura do Gulag. O princípio do isolamento geográfico não era novo. Já nos tempos do Império Russo, recorria-se ao exílio como forma de punição, enviando dissidentes a regiões remotas e despovoadas. Esse tipo de desterro forçado não implicava apenas separação familiar, mas também uma condenação ao sofrimento extremo. Temperaturas brutais, trabalho exaustivo e condições de vida profundamente hostis. Um dos principais centros deste inferno branco foi Magadan, oficialmente capital da Sibéria Oriental, mas conhecido por muitos como Kolyma, nome retirado do rio que atravessa a região. O jornalista Ryszard Kapuscinski descreveu essas terras como domínios do frio absoluto, de noite interminável e escassa presença humana, habitadas apenas por algumas tribos nômades, como os Chukchis, os Evenks ou os Yakutos. A maioria dos campos mais letais situava-se lá. Nunca se mostrava o termômetro aos prisioneiros. Saber a temperatura não mudava o fato de que eles tinham que trabalhar da mesma forma. No entanto, os mais experientes aprendiam a decifrar o clima com precisão. Se a névoa cobria o horizonte, sabiam que estava a cerca de 40 graus abaixo de zero. Se a respiração soava ao expirar, eram 45 graus. Mas se cada respiração emitia um gemido áspero, como o motor de uma máquina enferrujada, e sentiam que o ar poderia faltar a qualquer momento, estavam enfrentando temperaturas próximas de 50 graus abaixo de zero. Kolyma, a cidade siberiana onde se concentraram muitos dos campos de trabalho mais cruéis do sistema Gulag, ficou gravada na memória coletiva russa como sinônimo de sofrimento extremo. Mesmo hoje, seu nome persiste na linguagem cotidiana. Quando alguém atravessa uma situação difícil, não é raro ouvir como consolo a frase "pense que Kolyma era muito pior". Assim, Kolyma tornou-se uma referência inevitável do horror, um ponto de comparação para o insuportável, o desumano, o absolutamente devastador. Embora a vida fora dos gulags fosse sem dúvida mais suportável do que dentro deles, as condições na União Soviética continuavam duras e, em muitos casos, quase desumanas. Por isso, não era surpreendente que dentro dos campos de trabalho o sofrimento atingisse níveis extremos. A taxa de mortalidade nos gulags flutuava em paralelo aos altos e baixos da situação geral do país. Disparava durante grandes crises, como a fome do início dos anos 30 ou os anos mais duros da Segunda Guerra Mundial. Em particular, durante o cerco alemão a Stalingrado, mais de 1 milhão de pessoas morreram de fome, e se faltava comida nas cidades, ainda menos chegava aos campos de prisioneiros. Ao contrário dos campos de extermínio nazistas, os gulags não foram projetados explicitamente para matar. Não existiam câmaras de gás, mas isso não implicava respeito pela vida humana. O sistema se nutria de indiferença, punição e exploração. O número exato de mortes nos campos ainda é objeto de debate, mas estudiosos estimam que entre 1,5 milhão e 3 milhões de pessoas morreram lá. As causas eram múltiplas: frio extremo, desnutrição severa, epidemias, brutalidade dos guardas e uma lógica de arbitrariedade permanente. A mortalidade nos gulags era de 4 a 6 vezes superior à média nacional soviética, o que é especialmente alarmante se considerarmos que mesmo fora dos campos as taxas já eram altas. Uma prática comum entre os responsáveis pelo sistema Gulag consistia em liberar prisioneiros em estado terminal ou com doenças graves. O ato de compaixão servia para maquiar os números oficiais de mortalidade. Os detidos não morriam nos campos, mas fora deles, eliminando assim seu rastro estatístico. Ao contrário dos crimes do nazismo, cuja condenação é praticamente unânime, os abusos cometidos sob o regime de Stalin historicamente encontraram mais indulgência, relativização ou até esquecimento. A reação imediata de repulsa que normalmente desperta o Holocausto nem sempre aparece com a mesma intensidade quando se fala do sistema soviético.
Parte dessa diferença se explica pela escassa documentação gráfica sobre os gulags. Ao contrário dos campos nazistas que foram filmados e fotografados pelas forças aliadas ao serem libertados, o sistema soviético ocultou seus horrores atrás de uma sólida muralha de propaganda e censura. Além disso, a Guerra Fria carregou o relato histórico de ideologia, provocando distorções, omissões e uma prolongada falta de visibilidade. Os relatos sobre os campos soviéticos foram muito menos difundidos, e sua memória ficou ofuscada por interesses políticos. Anne Applebaum, em seu livro Gulag, aponta claramente uma razão adicional. A narrativa dominante sobre a Segunda Guerra Mundial apresenta a vitória como uma cruzada do bem contra o mal. É difícil aceitar que uma das peças-chave dessa vitória, a União Soviética, mantinha ao mesmo tempo sua própria rede de campos de concentração. Ninguém gosta de pensar que vencemos um assassino em massa com a ajuda de outro, alerta Applebaum. É desconfortável olhar para a foto da Conferência de Yalta e assumir que um dos 3 líderes retratados era responsável por milhões de mortes. E claro, outro elemento fundamental foi o aparelho soviético de censura, propaganda e repressão. Durante décadas, qualquer tentativa de contar o que realmente acontecia no sistema de campos de concentração era silenciada. Não apenas se perseguia quem criticava o regime, mas também quem simplesmente tentava dizer a verdade. Nas raras ocasiões em que testemunhos sobre os campos soviéticos chegavam ao Ocidente ou alguém conseguia escapar, o aparato de propaganda do regime se mobilizava imediatamente para desacreditar o denunciante. Alexander Solzhenitsyn foi um dos alvos mais célebres dessa máquina de difamação. Foi acusado publicamente de alcoólatra, desequilibrado mentalmente e até mesmo de homossexual, tudo para diminuir a legitimidade de suas denúncias. Se Primo Levi se tornou a voz dos campos nazistas, os gulags encontraram seu cronista mais profundo e cru em Varlam Shalamov. Embora tenha sido Solzhenitsyn quem popularizou a palavra gulag no Ocidente, foi Shalamov quem conseguiu descrever sua essência com uma crueza e beleza literária incomparáveis. Sua obra Contos de Colima retrata com uma prosa contida e devastadora a vida diária dentro daqueles infernos gelados. Em um de seus textos mais memoráveis escreveu: todos os sentimentos humanos, amor, amizade, inveja, ambição, compaixão ou integridade, nos abandonaram junto com a carne que perdemos durante os anos de fome. Na escassa massa muscular que ainda nos mantinha de pé, que nos deixava respirar, trabalhar e nos mover, só cabia o ódio, o único sentimento humano que resiste ao extermínio físico. Shalamov foi enviado para Colima em 2 ocasiões. A primeira, por ter sido vinculado ao trotskismo em tempos em que Trotsky já era inimigo do Estado. A segunda, por algo tão simples e tão perigoso como ter afirmado que Ivan Bunin, Nobel de Literatura em 1933, deveria ser considerado um clássico russo. Durante sua reclusão, trabalhou como minerador, carbonário, enfermeiro e tipógrafo. Passou cerca de 25 anos privado de liberdade. Foi libertado em 1951. Mas, como tantos outros sobreviventes, jamais voltou a se encaixar totalmente na vida civil. Sua obra, profundamente valiosa, só obteve reconhecimento em massa após sua morte. O sistema Gulag foi oficialmente desmantelado em 1953, após a morte de Stalin, como parte do processo de desestalinização promovido pela nova liderança soviética. No entanto, há um dado irônico e assustador. No mesmo ano em que os campos começaram a ser fechados, o sistema atingiu seu número recorde de população detida. Mais de 2,5 milhões de pessoas encontravam-se então em condições desumanas atrás dos arames farpados do Gulag. Nem seu filho se salvou de Stalin. A vida de Yakov, o filho mais velho de Stalin, foi marcada pelo abandono e pela dor. Desde pequeno cresceu à sombra do pai indiferente e na juventude sofreu desprezo e maus tratos. Seu destino final foi ainda mais cruel. Capturado pelos nazistas, terminou como prisioneiro de guerra nas mãos das temidas SS alemãs. É 16 de julho de 1941. Passaram-se apenas 21 dias desde que a Wehrmacht, com mais de 3 milhões de soldados, lançou a operação militar mais colossal de todos os tempos, penetrando em território soviético. Stalin permanece paralisado
e em Moscou cresce o temor de que a cidade possa cair em questão de semanas. Enquanto isso, o alto comando soviético concentra suas últimas esperanças em uma defesa desesperada em Smolensk, situada a 400 quilômetros da capital. Lá, esperam frear o avanço do Grupo de Exército Centro, uma das 3 grandes formações do exército alemão. Mas no terreno, a situação é caótica. Muitas divisões recuam sem resistência e outras se entregam sem lutar. No meio daquela desordem, perto da localidade bielorrussa de Vitebsk, operava a 14ª Divisão Blindada do Exército Vermelho. Este agrupamento contava com um regimento de artilharia pesada, o 14º de Obuses. Entre suas fileiras, comandando uma das peças, encontrava-se um jovem tenente chamado Yakov Dzugashvili, 1907 a 1943. Naquele 16 de julho, Yakov viveu o mesmo que tantos outros oficiais soviéticos. Foi superado pela velocidade avassaladora do avanço alemão. A Blitzkrieg, ou Guerra Relâmpago, combinava bombardeios aéreos com ataques mecanizados que quebravam linhas defensivas em pontos-chave, sem parar para consolidar território. Quando muitos tentaram reagir, suas posições já estavam isoladas, cercadas e sem possibilidade de comunicação. No meio do colapso geral, o tenente Yakov Dzugashvili ficou desconectado da unidade que deveria proteger sua peça de artilharia. Enquanto tentava se reunir com eles, foi interceptado por um grupo de infantaria soviética que, em plena desesperança, pediu que os liderassem em uma tentativa de abrir caminho através do cerco inimigo. Mas quando o tiroteio começou, aqueles soldados entraram em pânico e o abandonaram à própria sorte. Sem outra opção, Yakov tirou o uniforme e se disfarçou com roupas de camponês. Procurou refúgio em uma casa rural, mas a mulher que o recebeu começou a chorar, aterrorizada com a ideia de que os alemães o descobrissem. Compreendendo o risco para ela, ele se foi. Pouco depois, uma explosão próxima o deixou atordoado e, cercado sem saída, caminhou até as posições alemãs e se entregou. No início, sua captura não gerou reação alguma. Seu sobrenome não despertava suspeitas e ele foi tratado como um prisioneiro comum. Mas alguém o reconheceu, talvez pelo rosto ou por algum comentário mal calculado, e alertou os guardas. Aquele homem não era um simples tenente, era Yakov Dzugashvili, filho de Stalin. O nome verdadeiro do ditador soviético, Dzugashvili, o denunciava. Em um país marcado por purgas e medo, não era difícil encontrar motivos para denunciar o filho do tirano. Muitos haviam perdido familiares por ordem do próprio Stalin, e ver seu primogênito cair era uma espécie de vingança silenciosa. Os alemães não demoraram a explorar a oportunidade. Transferiram Yakov para uma residência luxuosa perto de Berlim, sob o olhar atento de Joseph Goebbels. O ministro da propaganda do Terceiro Reich tinha planos. Queria que o filho do ditador falasse no rádio para minar a moral soviética por dentro. Mais tarde até considerou usar sua imagem como símbolo de uma unidade formada por desertores soviéticos, o Exército Russo de Libertação, liderado pelo general traidor Andrei Vlasov. Mas Yakov nunca cedeu. Stalin soube da rendição de seu filho da forma mais humilhante possível, por meio de um panfleto propagandístico lançado por aviões da Luftwaffe sobre as trincheiras da Frente Oriental. Nele, junto a uma fotografia clara e recente de Yakov, podia-se ler uma mensagem direta e corrosiva. O filho de Stalin se rendeu. Que tal oficial soviético tenha se entregado prova, sem dúvida, que toda resistência ao exército alemão é em vão. Pare de lutar e venha para nós. Para o ditador soviético, aquilo foi uma afronta intolerável. Não apenas pelo golpe pessoal, mas porque o ato de render-se contrariava totalmente as ordens emitidas pelo Estado-Maior soviético. Naqueles dias sombrios de 1941, a diretriz era clara: todo soldado deveria lutar até a morte. A rendição era equiparada à traição, e qualquer família de um prisioneiro perdia automaticamente toda a ajuda estatal. A propaganda nazista havia encontrado um alvo perfeito: expor o próprio filho de Stalin como símbolo de fraqueza. Para o homem de aço não havia espaço para perdão. A queda em desgraça de Yakov Dzugashvili não terminou com sua captura. Desencadeou uma cadeia de represálias no círculo íntimo de Stalin. Para o ditador, nada acontecia por acaso. Sua mente, repleta de suspeitas e rancores, precisava de culpados. Segundo relata Miklos Kun, em Stalin,
An Unknown Portrait, 2003. Uma onda de paranoia invadiu o Kremlin após a notícia da rendição de seu filho. Stalin estava convencido de que por trás da captura deveria haver uma traição interna. Alguém, dentro ou fora do exército, precisava pagar por isso. A primeira vítima foi Yulia Meltzer, esposa de Yakov e mãe de sua filha, uma bailarina judia de origem ucraniana. Foi presa e enviada a um campo de trabalho como represália direta. Depois veio Alexander Svanidze, tio materno de Yakov, que já estava preso no Gulag há bastante tempo. Ele foi retirado de sua cela apenas para ser executado com um tiro. Em 1942, a purga se estendeu ainda mais. Maria Anisimovna, esposa de Svanidze, e outra tia de Yakov com o mesmo nome, também foram assassinadas. A única da linhagem Svanidze que sobreviveu à fúria de Stalin foi Galina, a pequena filha de Yakov. Seu destino mudou graças à intervenção de Svetlana Alliluyeva, filha que Stalin teve com sua segunda esposa. Embora fosse apenas meia-irmã de Yakov, Svetlana se empenhou em proteger sua sobrinha e conseguiu o impensável: convencer o pai a libertar Yulia Meltzer do Gulag e permitir que a menina não crescesse sozinha. Foi um ato de compaixão incomum em um ambiente marcado pelo terror e pela vingança. Em contraste, Vasily, o outro filho de Stalin, não levantou um dedo. Bêbado, volátil e ressentido, desprezava o meio-irmão desde sempre e não demonstrou o menor interesse em ajudar. Para ele, a desgraça de Yakov era pouco mais que um acerto de contas familiar disfarçado de guerra. Enquanto isso, do outro lado da frente, continuavam chegando propostas de troca. Primeiro, os alemães ofereceram trocar Yakov por Leo Rudolf Haubal, sobrinho favorito de Hitler. Mais tarde, propuseram outra troca ainda mais simbólica: libertar o filho do ditador soviético em troca do marechal Friedrich Paulus, o comandante derrotado do 6º Exército Alemão em Stalingrado. Mas Stalin não aceitou. Para ele, o destino de Yakov já estava selado. A última noite do Czar Vermelho, assim caiu Stalin. Svetlana Alliluyeva, filha do líder soviético, deixou um testemunho impactante sobre os últimos instantes de vida de seu pai. A agonia foi horrível. Em um momento, quase no final, abriu os olhos de repente e os dirigiu a todos os presentes. Foi um olhar terrível, talvez estivesse fora de si, talvez cheio de raiva e terror diante da morte e dos rostos estranhos dos médicos que se inclinavam sobre ele, escreveu. Svetlana Iosifovna Stalina, como era oficialmente conhecida, reconstruiu o desfecho do ditador com uma mistura de distanciamento e dor. Na noite de 1º de março de 1953, enquanto estava em sua residência privada em Kuntsevo, Stalin, o chamado Homem de Ferro, sofreu um AVC massivo. Durante horas, permaneceu deitado, sem receber atendimento médico, cercado por assistentes que, por medo ou incerteza, não ousaram intervir. Foi o início de uma lenta e assustadora agonia que marcaria o fim do regime mais temido da história soviética. Às 11 horas da noite de sábado 28 de fevereiro de 1953, Stalin organizou um jantar privado na sala de jantar de sua dacha em Kuntsevo, convocando os 4 homens mais poderosos de seu círculo próximo. Entre os convidados estavam Nikita Khrushchev, então secretário do Partido Comunista em Moscou; Lavrenti Beria, chefe da temida polícia secreta NKVD e principal executor de purgas, torturas e desaparecimentos; Georgy Malenkov, figura-chave do Comitê Central do Partido; e Nikolai Bulganin, que ocupava o cargo de ministro da Defesa. Essa reunião entre os 4 grandes do regime stalinista seria a última que compartilhariam com o líder supremo em vida. Se houve algum atrito político durante a noite, na hora da despedida parecia já ter sido esquecido. O que abundou, sim, foi o álcool. Stalin, conhecido por sua resistência inesgotável à vodka, bebeu sem moderação. Por volta das 4 da manhã de domingo, 1º de março, os 4 convidados deixaram a residência. Mais tarde, relataram que o líder se mostrava visivelmente eufórico e embriagado. Chegou a demonstrar um gesto incomum de afeto ao bater no ombro de Khrushchev e chamá-lo carinhosamente de Nitschik, imitando o sotaque ucraniano. Nikita Khrushchev, nascido em Kalinovska, perto da fronteira com a Ucrânia, havia sido enviado anos antes pelo próprio Stalin
para supervisionar a implementação das políticas de coletivização que causaram a fome catastrófica naquela região entre 1932 e 1934. Com a partida de seus camaradas, Stalin ficou sozinho. As portas de seu quarto foram fechadas e vigiadas, como de costume, por sua guarda pessoal. Enquanto o ditador dormia, o silêncio tomou conta da Dasha, selando a última noite de quem governou com mão de ferro por quase 3 décadas. Ao chegar o meio-dia, ainda não haviam sido registrados movimentos nos aposentos de Stalin. Os guardas postados na Dasha, que só podiam acessar o quarto percorrendo um corredor de mais de 20 metros, começaram a se inquietar. O líder não havia solicitado seu café da manhã, algo totalmente incomum. No entanto, o medo de perturbá-lo era mais forte que a preocupação. Ninguém ousou interromper seu descanso. Preferiram esperar em silêncio, com nervosismo crescente. Por volta das 6 da tarde, uma luz tênue acendeu-se em uma das salas de jantar secundárias da residência. Os guardas, tensos há horas, acreditaram que tudo estava voltando ao normal. Supuseram que Stalin logo os chamaria, mas não foi assim. Passaram-se mais de 4 horas sem sinais ou ordens. Ninguém entrava ou saía de seu quarto, embora a saúde do ditador estivesse visivelmente deteriorada. Sofria de perda de memória, artrite severa, arteriosclerose avançada, e seu caráter havia se tornado ainda mais imprevisível, colérico e paranoico. Ele próprio admitira que a idade o atingia sem piedade. "Esta maldita velhice está me destruindo", disse certa vez. Em março de 1953, Stalin tinha 75 anos. Finalmente, 2 homens da equipe de segurança foram forçados a agir: o coronel Matvei Starostin e o comandante assistente Pyotr Losgachev. Mas mesmo então não se atreveram a entrar. Starostin tentou que seu companheiro tomasse a iniciativa. "Você é de posto mais alto entre você." Ao que Losgachev respondeu: "E você acha que eu sou o quê? Um herói?" O terror semeado por Stalin por décadas não apenas esmagou nações inteiras, mas também paralisou aqueles que, naquele instante, poderiam ajudá-lo. O ditador jazia em agonia, mas ninguém ousava abrir a porta. Enquanto isso, em Moscou, Nikita Khrushchev aguardava no Kremlin a habitual convocação de Stalin para outro jantar com ele. Mas o telefone não tocou. Em vez disso, por volta das 10 da noite, chegou a Dasha de Kuntsevo uma mensagem oficial do Comitê Central que gerou inquietação. O que havia acontecido exatamente na residência privada do líder soviético? Com uma desculpa válida para não despertar a ira do ditador, o comandante Pyotr Losgachev aventurou-se pelos corredores da ala privada. Avançava deliberadamente, fazendo barulho com móveis e objetos próximos. Nunca devíamos surpreendê-lo. Isso o enfurecia. Era sempre melhor que soubesse que alguém se aproximava, lembraria anos depois. Ao chegar à pequena sala de jantar da Dasha, Losgachev se deparou com uma cena desoladora. Stalin estava no chão, deitado sobre o tapete, com o corpo torcido em uma posição estranha. Vestia calças de pijama e camiseta, apoiando-se com esforço em um braço, aparentemente consciente, mas incapaz de se mover. Ao ouvir os passos do guarda, tentou levantar a mão com dificuldade para chamar sua atenção. Losgachev correu até ele. "O que aconteceu, camarada Stalin?" Zrenia perguntou com urgência. A única resposta foi um som gutural e entrecortado, entre um assobio e um grunhido. O líder soviético havia se urinado. Junto ao coronel Matvei Starostin, Losgachev o levantou e colocou-o em um sofá. O corpo do ditador estava frio. Cobriram-no com um cobertor sem saber exatamente o que fazer. Mas em vez de chamar um médico, optaram por contatar a hierarquia do Kremlin. O médico pessoal de Stalin, que talvez soubesse como agir, não estava disponível. Havia sido preso e torturado por ordens de Beria após recomendar que Stalin precisava descansar. Starostin entrou em contato com Semyon Ignatiev, chefe da segurança do ditador, que se recusou a tomar uma decisão e delegou a responsabilidade. Sugeriu que chamassem Georgy Malenkov. Foi então, ao saber da situação, que começou realmente a agonia final do papaizinho da URSS, e ao mesmo tempo desencadeou-se uma silenciosa, mas feroz luta pelo controle do poder entre os homens que o rodeavam. A era de Stalin estava desmoronando, e cada segundo de indecisão marcava a contagem regressiva de sua vida.
O nome pelo qual o mundo o conheceria, Stalin, que significa homem de aço, foi uma construção política, não uma verdade biográfica. Seu verdadeiro nome era Iosif Vissarionovich Djugashvili, embora algumas fontes afirmem que seu nome completo de nascimento foi Iosif David Vissarionovich. Também não nasceu em 21 de dezembro de 1879, como afirmou durante toda a vida. Na realidade, nasceu em 6 de dezembro de 1878. Filho de um sapateiro alcoólatra e agressivo, cresceu em um lar marcado pela violência doméstica. Seu pai batia tanto na esposa quanto no filho, com brutalidade. Acredita-se que Stalin carregava uma lesão no braço esquerdo desde a infância, talvez causada por um acidente ou por uma das surras do pai. Essa diferença no comprimento dos braços lhe causaria problemas reumáticos intensos ao longo da vida adulta. De constituição robusta e baixa estatura, media apenas 1,62 metros, Stalin tinha na juventude cabelos negros e espessos, que só começaram a ficar grisalhos no final da vida. Era um tanto hipocondríaco, sofria de amigdalite crônica e tinha episódios recorrentes de psoríase. Apesar dos esforços para projetar uma imagem de invulnerabilidade, seu corpo sempre lhe lembrava que, na realidade, não era feito de aço.